Olá, está no ar mais um podcast Conforto Zero. O podcast que tira o nosso convidado da zona de conforto. E eu preciso observar aqui que é muito difícil administrar, vir com uma camisa diferente a cada episódio. Então agora estamos devidamente uniformizados, Conforto Zero e Sinergia Soluções, que é o nosso principal patrocinador desse programa. Lembrando que se você quer anunciar sua empresa aqui, tem espaço para você. Bom, estou aqui com um convidado hoje muito especial que eu tenho certeza que você vai gostar. Vocês vão conhecer uma outra versão dessa pessoa. Estou aqui com o pastor Matheus Sanches, meu amigo, meu irmão, meu pastor, meu cliente. E hoje nós vamos explorar mais o lado, o Matheus empresário. Pastor Matheus, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite. Tenho certeza que a conversa vai ser especial. Espero que seja bom para você também. Sempre bom estar com você, então tenho certeza que não vai ser diferente. Vamos lá. Conta pro pessoal quem é o Matheus Sanches, sem falar o que você faz. Eu sou o pai do Davi, do Antônio e do Nicolas, né? Esposo da minha princesa Edna. Sou filho de Antônio e Maria. Antônio já se foi, né? Partiu para estar com o Senhor. E eu vivo aqui em Itapetininga já faz mais ou menos 14 anos. Vai fazer 14 anos agora que eu estou morando em Itapetininga. Já trabalho aqui há um pouco mais de tempo, já fez 18 anos esse ano agora. Sou um cristão apaixonado por Jesus, né? Amo o Senhor e reconheço Ele em todos os meus caminhos. E tô aí servindo em várias frentes, tanto na parte espiritual como pastor, aí sim o que eu faço, não o que eu sou, e também como empresário na área de recuperação automotiva, que foi na verdade o que me trouxe para essa cidade. Legal. Agora, falando sobre o que você faz, sobre a sua atividade como empresário hoje, queria que você contasse um pouquinho como você começou, o que você faz hoje, qual a sua forma de trabalho, o que te trouxe aqui para Itapê. E vamos explorar um pouco mais o Matheus empresário hoje. Legal. Estou numa fase diferente dos meus negócios nesses últimos dias. Eu saí de São Bernardo do Campo ainda muito jovem para aprender a profissão de martelinho de ouro, que era uma profissão da minha família. Era quase que um grupo de artesãos, né? Todos os meus irmãos, meu pai, todos trabalhando com recuperação automotiva. Meu pai mais na área de mecânica, os meus irmãos na área de recuperação estética, funaria, pintura. E aí o serviço de martelinho de ouro entrou na minha família no mesmo ano que eu nasci. Em 1988, um dos meus irmãos foi trabalhar numa oficina, uma das primeiras, a que criou o nome Martelinho de Ouro, né? O nome Martelinho de Ouro é um nome de fantasia, não é o nome da profissão. O nome da profissão no Brasil nem existe. Como ela ficou tão apegada a esse nome fantasia, ela não se preocupou tanto em criar o nome como existe em outros países. Né? Nos Estados Unidos então, só um parênteses, não existe então uma ferramenta que é um martelinho dourado que faz... Foi o nome fantasia que se incorporou à profissão. Incorporou à profissão. Na verdade... Nos Estados Unidos, por exemplo, é PDR, né? Pentile Dent Removal. Existe um nome à profissão. Né? Na França, por exemplo, é DSP, que é debosselage, né? Sem pintura, desamassar sem pintar, né? Em português. Mas no Brasil não se preocuparam muito em criar um nome para essa profissão. Então acabou que a primeira pessoa que desamassou o carro ali na década de 70 e decidiu sair da Volkswagen e montar teu próprio negócio, achou que o fato de ser uma profissão delicada, o nome Martelinho de Ouro cairia muito bem. É um negócio recente ou veio para o Brasil de forma tardia? Porque você falou 1970, é recente. É recente. Quando eu estava no início da profissão, as pessoas diziam que essa profissão tinha surgido no Brasil. Não foi em 1970, no Brasil, caiu um granizo ali na Volkswagen, em São Bernardo do Campo, porque eu sou de São Bernardo, então estou muito ligado com o início da profissão no Brasil. Mas, depois viajando fora do Brasil, eu conheci italianos, por exemplo, que os avós já eram martelinho de ouro em 1950 e pouco. Então, o advento do carro também é um advento moderno. Né? Se a gente olhar ao longo da história, é moderno. Né? Nós começamos a ter isso aí na década de forma expansiva, na década de 40, 30, 40. Então, por mais que tenha demorado 20 anos, ainda foi pouco, porque latas muito grossas, a necessidade de desamassar sem pintar é uma necessidade que vai aparecer posteriormente. Né? E eu vim
vim para o interior, meus irmãos já trabalhavam no interior. Tinha um irmão que trabalhava em São Paulo, nós somos em 5, eu sou mais novo. Um trabalhava em São Paulo, outro trabalhava em Jundiaí e o outro trabalhava na região de Indaiatuba, Itu e Sorocaba. E os 2 mais novos, um dos meus irmãos que é um pouquinho mais velho, já estava trabalhando junto com esse irmão da região de Itu, Indaiatuba ali, Sorocaba. E eu vim para trabalhar com ele também, saí de casa com o último dia dos meus 14 anos, né? Um dia depois eu fiz 15 anos e vim para aprender a profissão. Um ano depois eu já era um profissional. E com 16 anos, eu e esse meu irmão, que eram os mais novos, decidimos montar nossa própria empresa para não ser concorrente desse irmão que tinha ali aquela região de Itu, Indaiatuba e Sorocaba, que hoje que eu vejo que foi assim, um preciosismo muito grande nosso. Não precisava podia, por exemplo, ir para Sorocaba, uma cidade muito grande, que meu irmão abordava 5, 10 lojas, uma cidade de centenas de milhares de pessoas, mas assim, para não querer entrar em conflito, eu e esse meu irmão viemos mais para frente. Então, viemos para Boituva. Você falou 5, 10 lojas, o seu foco naquela época era os lojistas, lojista, e até hoje é? Hoje não. Você vai chegar a ver que hoje eu nem sei como que tá mais esse universo. Para mim, né, Matheus? Porque o meu irmão que morava, que atendia essa região, ele atendia em Sorocaba poucas lojas. Atendia em Indaiatuba quase todas, em Itu quase todas, mas Sorocaba não era... Então, nós podíamos ter saído dele e montado uma empresa concorrente em Sorocaba e nós não afetaríamos os clientes dele. Mas para não ter conflito, a gente falou, vamos mais para frente. E viemos abrir esse mercado aqui. Só que uma coisa que as pessoas não sabem em negócio, que a gente só veio saber depois, que o excesso de concorrente não é exatamente um problema. Quando você chega num lugar onde não tem ninguém que faz o que você faz, você vai ter que ser pioneiro. Tem uma barreira. Tem uma barreira para apresentar se o seu serviço não foi necessário até aquele dia. Por que ele é necessário a partir de agora? Principalmente você não tendo raízes aqui. Não tendo raízes. Tudo do zero. Entendeu? Quando eu cheguei ali nessa região, Tapetininga foi um pouco diferente, porque em Boituva, Tatuí, foi tudo muito difícil. Mas quando eu cheguei em Tapetininga, tinha um lojista aqui, o seu Alcindo, era o falecido Alcindo, ele era dono da Ciral. Foi ele que me recolheu pela primeira vez. A minha chegada aqui foi pela Ciral. Ciral, onde era a esquina da Campos Onde é a esquina, Sales, da Campos Sales. Aquela loja lá, uma das primeiras lojas da cidade, né? Sim. E ele me acolheu e ele já levava serviço lá em São Bernardo para fazer no cara que ensinou meu irmão. Então, quando eu cheguei na cidade, ele veio me contar de onde ele conheceu o martelinho, que ele viu que eu tinha raízes, facilitou um pouco meu acesso, mas eram pessoas que já estavam acostumadas a consumir esse tipo de serviço. Porque se não desamassassem, desamassa como? Serviço convencional. Funaria e pintura. E se é pequeno demais, você não volta. O que aconteceu comigo? Em 2006, eu conheci o mercado no exterior. E aí que o mundo surgiu à minha frente, né? Porque até então, foi no ano que eu vim para cá. No mesmo ano que eu vim para cá. Comecei a atender em 2006 aqui. Foi o ano que eu viajei a primeira vez para fora do Brasil. Foi para Argentina, mas já foi para uma coisa que eu não imaginei que existia. Tempestades de granizo atraindo técnicos do mundo todo, porque se tratava de granizo que caíam dentro de pátios de fábrica ou pátios de logística. Então você imagina, você tem um pátio de logística com 4, 5 mil carros, do logística ainda agrega carros de multimarcas, porque você tem, é um porto seco, né? Então você tem carros da Volkswagen, carros da Fiat para ser espalhado pelo país todo. De repente uma tempestade de granizo cai em cima daqueles carros. Aí as pessoas diziam no início, não, logo vão fazer uma cobertura e esse trabalho acaba. Só que as empresas perceberam que não valia a pena construir cobertura nenhuma. Por quê? Porque o granizo é uma nuvem. Então você podia gastar milhões com uma cobertura e nunca mais cair um granizo ali. Então era mais sábio pagar seguro do que fazer uma cobertura. Entendeu? Então o seguro acabou se tornando um grande mediador entre as empresas e nós percebemos que existia era um mercado multinacional. Eu não podia chegar numa fábrica e pegar esse trabalho. Existiam empresas que negociavam com as fábricas por conta de todos os protocolos de concorrência, de bid, para poder pegar o serviço, e eles tinham que contar com equipes qualificadas para assumir as responsabilidades produtivas. Só como pagava muito bem, paga muito bem, relacionado com o Brasil, muito bem para um técnico, por muitos anos eu não me preocupei em crescer empresarialmente. Porque eu me tornei só um especialista muito bom e ganhava muito dinheiro sendo só um bom especialista. E assim, melhor dos mundos, sem dor de cabeça, ia lá, fazia meu serviço, ganhava muito bem, voltava para Itapetininga. E nisso, a minha empresa aqui em Itapetininga, a MM Martelinhos. Só para a gente conseguir visualizar a aplicação desse serviço em massa, né?
Porque a gente pensa um pátio, sei lá, com 1.000 carros, algo assim, deve ser Mais, sempre mais, né? Mais. Como que você consegue mão de obra para isso? Porque normalmente quando cai um granizo amassa todos, é uma pequena parte. Como que você consegue dar conta de tudo isso num país que não é seu, né? Vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo de situações diferentes, né? Nós fomos para a China em 2017. Era um pátio de 50 mil carros. Só que dos 50 mil carros que estavam naquele pátio, quase metade estavam em garagens cobertas. Eles têm estruturas cobertas. E amassaram, se eu não me engano, não sei se chegou a amassar 5 mil carros. Então, ou seja, você tinha uma proporção. Porque, como eu já disse, é uma nuvem. Você pode dar sorte, eu como empresário, de cair o granizo no perímetro total, que acontece muitas vezes quando o pátio tem menos de 3, 4 mil carros, até uns 5 mil carros, quase sempre é total. E se tem até 10 mil, às vezes não é total, mas fecha total, tendo uma variação de dificuldade. Aí beleza. Não tem como você colocar uma pessoa para fazer. Então você não precisa de o máximo que eu já vi trabalhando no mesmo lugar foram 200 profissionais. No México, em 2021, nós tivemos ali, a empresa que nós trabalhamos, estavam trabalhando 2 empresas, para essa grande empresa que captava o trabalho, 2 empresas trabalhando para ela. E uma das 2, quem era o gerente era o meu irmão, que é o que trabalhava nessa região que eu te falei, de Ituiutuba e Sorocaba. Se eu não me engano, eu estava com 100 pessoas trabalhando com ele e do outra equipe mais 100. Então tinha 200 pessoas trabalhando ali. Eu não me lembro, posso estar errado, mas eu não me lembro de um contingente tão grande de pessoas trabalhando. Normalmente são 40, 50 pessoas. Quando é fora do Brasil, do mundo todo. Então, às vezes tem 20 brasileiros, 30 mesclados entre italianos, franceses, americanos. E você levava uma galera com você daqui? Então, eu comecei a levar pessoas em 2021 e 22, né? Eu comecei a levar pessoas, eu não levava. Até então, eu ia como um especialista mesmo. Mas como eu te disse, em 2000, eu não me preocupei de 2006 até 2019 com a empresarização. Eu não aprendi a ser empresário. Eu fui aprender depois de 2019. Então, eu tinha uma empresa pequena, uma oficina pequena em Itapetininga, muito conhecida, meu profissionalismo muito conhecido, mas meu dinheiro vindo de fora. Que inclusive eu cortei você, a hora que você falou disso, era um MM Martelinho. MM Martelinhos. Então, quando eu mudei para cá na cidade, eu montei do lado do Cofesa aqui, depois eu mudei lá perto do Oroville, depois eu desci pro lado da Natugran. Mas eu não me preocupava tanto em crescer aqui, porque eu ficava muito tempo fora do Brasil. Então eu vinha, daqui a pouco ficava 2, 3 meses longe do Brasil. Então assim, não dava nem para manter um processo muito longo de formação, de processo. Eu nem me preocupava muito com isso, porque era um trabalho muito artesanal e pequeno. Foi em 2019 que eu tomei a decisão de não viajar, tanto por conta da igreja, né? Porque em todos esses anos eu fui pastor concomitantemente, né? Então eu comecei a pastorear aqui em 2011. Embora eu mudei para cá em 2010, 2011 eu comecei a pastorear em Itapetininga. Então todo esse processo que eu estou te falando, lembre que nós temos aí uma segunda via, que também é um ofício, embora não todos esses anos sem remuneração. Mas era um ofício, do mesmo jeito, demandando tempo, demandando projeto, demandando aprendizado, demandando atenção, amor. E do outro lado, a mesma coisa. Então, se nós olhássemos para o Ministério Pastoral como uma profissão, nós diríamos que eu estava trabalhando em jornada dupla, né? Estava trabalhando em uma coisa e em outra ao mesmo tempo. E com esse processo lá fora. Então, às vezes eu ficava 3 meses lá fora, eu quase que me desligava dos 2 trabalhos do Brasil, pastoral e a oficina. E quando eu voltava, eu tinha que correr no primeiro mês para acertar algumas coisas que ficavam pendentes na minha ausência e logo depois me programar para uma próxima viagem. Em 2019 eu decidi não viajar. Falei, vou ficar por aqui, vou cuidar da igreja, vou cuidar da oficina. E foi aonde houve uma virada na minha mentalidade em relacionado à empresa, que foi uma bênção, porque mudando a cabeça como empresário, mudou minha visão completa a respeito de cuidar de pessoas e de projetos, né? Eu tô achando que você leu minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar para você exatamente quando que foi essa virada de chave do Matheus Martelinho para o Matheus empresário. Porque você falou um dado aí que me chamou a atenção, porque você já era pastor já fazia um tempo. Sim. Mas você não se enxergava como empresário. Não me enxergava. Com certeza, no momento que você enxergou que você era um empresário de fato, isso teve reflexo também no seu modo de pastorear. Sim, sim, com certeza. Porque você, na verdade, é um grande gestor. Sim. Hoje eu sei que você gerencia, a gente vai falar sobre isso, uma equipe gigante que vai crescer cada vez mais. Então, essa sua habilidade do ramo empresarial, com certeza, vem a somar para o seu... Sim, para o meu ministério. Para o seu ministério, né?
É que assim, chega um momento na vida da gente que ou a gente cresce ou a gente diminui. Não existe opção de platô na vida como as pessoas pensam. Porque por mais que você pense que você está estabilizado, tudo que está concorrendo com você está crescendo ou diminuindo. Então, ou seja... Conforto zero, né? Conforto zero. A vida é dinâmica, né? Não tem como não usar um texto bíblico aqui, né? Jesus, ele dá uns talentos para as pessoas e ele volta depois para pedir conta como eles administraram o talento. Então, a quem ele deu 5, o cara multiplicou mais 5, então ele teve 10. O cara que deu 2, ele multiplicou mais 2. E o cara que teve 1, ele escondeu. Porque ele teve medo de perder. Aí, quando ele volta, Jesus fala para ele assim, vai pedir conta, tal. Ele vai lá, elogia o cara que multiplicou, elogia outro cara que multiplicou. E quando chega no cara que não multiplicou, o cara ainda para se justificar, ele diz, não, é porque você é uma pessoa que planta onde você não colheu, então eu achei que era mais seguro de esconder. Aí a parábola, Jesus diz que o Senhor toma dele, dá o que mais tem, dá para o outro administrador, porque lembra que ele não está dando os talentos, está dando recursos para administrar. Então ele dá aquele que sabe administrar melhor do que aquele que escondeu. E ele fala, a quem tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mostrando que não existe estabilidade na gestão. Ou você está diminuindo, ou você está crescendo. E eu me deparei com essa realidade. Por quê? Eu pensei assim, eu estou com uma oficina que tem um potencial... E aí começou as minhas perguntas, né? Porque eu sou uma pessoa muito prática, então eu queria saber qual que era o potencial da minha empresa. Quando eu posso faturar aqui? E eu não sabia por onde começar. Eu comecei a perceber que tinha muitas perguntas a serem feitas. Porque o mercado... Qual que é a possibilidade de venda do mercado? É a capacidade de produto que ele tem para pôr ali dentro. E aí ele vai trabalhar as vazões. Como que eu tenho um mercado? Quanto que é o poder de capital que eu tenho para pôr aqui dentro? Tenho tanto. Mas tem espaço para pôr tudo isso de mercadoria? Tem vazão, ou seja, tem fluxo, tem um caixa que vai fazer as pessoas saírem, tem movimento? A pessoa faz algumas perguntas. Com algumas perguntas ela pode planejar a possibilidade de venda. Talvez ela vai ter que esperar um tempo para poder entender qual que é o fluxo do lugar. Mas ela tem ali, né? Na profissão de prestação de serviço, se você tem que aprender a usar outras métricas, mas existem, mas eu não conhecia. Então eu falei assim, até onde eu posso chegar aqui? Será que vale a pena eu ter oficina ainda? Aí eu falei, eu acho que é melhor eu diminuir. Olha, interessante, diminuir é um caminho às vezes também. Falei, acho que eu vou diminuir. Acho que eu vou alugar um lugarzinho menor, vou montar uma boutique. Enquanto estiver viajando, eu fecho. Quando eu voltar, eu abro e falo, tô de volta. Aí eu comecei a pensar os contras. Por quê? Eu pagava um determinado valor de aluguel no espaço ali que eu alugava dos Moncache em frente onde é hoje o CrossFit, ali em frente ao Auroville. E se eu fosse alugar um lugarzinho que eu quisesse construir uma boutique, o valor era o mesmo. O que eu percebi? Que para diminuir, eu diminuiria só a entrada. Porque o custo, você não diminui tanto assim. Entendeu? Você tem lá aluguel, você tem contabilidade. Ou seja, eu diminuiria o fluxo, ou seja, não valeria a pena diminuir. Foi uma ideia, foi um pensamento básico. Diminuir não vale a pena. Então só me resta um caminho, crescer. Só me resta um caminho, crescer. E aí eu comecei a crescer como... Primeiro eu dei os passos sem... Eu já estava há um tempo já, né? Eu brinco que tinha um gerente de uma loja aqui na cidade que ele me instigava bastante. Ele falava comigo bastante sobre isso. Cara, você precisa abrir a cabeça, você tem um potencial muito grande. Mas ele não me dava muita direção, muito objetiva. Era um tipo de pessoa assim que meio enigmática. Então ele falava as coisas e você tinha que ir para casa pensar. Parecia que ele era meio rabino judeu, sabe? Que só te ensina fazendo perguntas, né? São as entrelinhas. E aí eu comecei a assistir um programa, cara. Um programa na televisão que eu indico para todo mundo que quer começar a empreender, que é o Sócio, do Marcos Lemones, né? Sim. E eu comecei a me fazer a pergunta assim, eu chegava na minha empresa e pensava, se o Marcos Lemones chegasse aqui e eu vendesse a minha empresa para ele, o que ele ia mudar? Porque a maioria das empresas que o Marcos Lemones assumia, lógico que ele colocava dinheiro, mas parte do problema era a organização, ele colocava dinheiro porque ele precisava dar retorno rápido por causa do programa. Então ele precisava, ou seja, quantas empresas eu vi ele assumir que a empresa não estava em prejuízo. Então, teoricamente, não precisava de dinheiro injetado. Mas ele colocava dinheiro porque ele tinha que abrir uma loja, ele tinha que fazer alguma coisa porque no final o programa tinha que ter um desfecho. Mas você percebia que a maioria dos problemas era processo e produto. Normalmente os lugares tinham pessoas boas, mas faltavam porque é os 3 P's do Marcos Lemones, né? Pessoas, processos e produtos. E ele, normalmente, o problema, as pessoas tinham pessoas boas à disposição, mas não tinha processo e não tinha produto. Eu falava, poxa, eu tenho pessoas e eu tenho produto, mas não tenho processo. Uma observação sobre o
programa do Marcos, que é um fator também determinante aí nesse olhar dele para as empresas que ele atuava. É um olhar externo, é um olhar de fora. É alguém desassociado com a operação. Exatamente. Você, através disso, virou sua chave de forma que você mesmo conseguiu reconhecer e entender quais eram os seus problemas? Ou você precisou também de alguém de fora para chegar e olhar e ajudar você nisso? Porque às vezes a gente precisa, mesmo a gente entendendo hoje, com a sua maturidade que você tem sobre gestão, você entende que ali, como você está todo dia, muitas coisas você não vai conseguir enxergar. Você vai precisar que alguém de fora veja e te fale talvez umas verdades difíceis. Essa era a pergunta que eu fazia, porque eu queria alguém. Eu sempre quis, em tudo que eu fiz, tanto na igreja quanto no trabalho, eu sempre procurei pessoas que tivessem condições de me dar feedback. Fala aí o que você acha, o que você acha que eu posso fazer? Eu sempre fui a pessoa das perguntas. Qualquer conferência que eu vou, quando abre para perguntas, se você estiver perto de mim, você pode ter certeza que eu vou levantar a mão para pedir o microfone, para perguntar. Eu gosto de perguntar, eu gosto de entender. Eu sei que atrás de quando você pede a Deus que Ele te dê um milagre, normalmente Ele vai te dar um direcionamento. O milagre está sempre atrás de uma direção. E a direção está sempre atrás de uma boa pergunta, né? Então eu comecei a desenvolver boas perguntas e foi onde eu descobri. Eu não sei quanto minha empresa pode faturar. Eu não sei como fazer isso. Aí eu fui e mudei para o lugar. Aluguei um lugar maior. Mas olhando hoje, eu só aumentei o lugar. Aumentei o lugar e parei de terceirizar a pintura, porque eu terceirizava a pintura. Mas não foi um movimento muito grande, não. E aí, cara, como se fosse quando você está procurando, sempre encontra, naquele livro O Segredo de uma Mente Milionária, ele fala, né, você tem que fazer alguma coisa. Né? Se você, não importa se o que você vai fazer vai ser o que vai dar o resultado depois, mas você tem que começar a fazer alguma coisa. Essa minha impulsão de mudar de lugar, né, eu recebi uma visita de um treinador de vendas. Na verdade, esse treinador é o Léo lá. O Léo, ele estava me vendendo um produto na época junto com um antigo sócio dele. O Léo trabalhava muito a questão da venda e o outro sócio trabalhava a questão da gestão, né? Processos e produtos. E foi um treinamento de 10 meses. 10 meses de treinamento. Uma vez por mês, 2 vezes por mês no hotel aqui, no flat. E uma vez por mês, uma mentoria. Que mudaram minha vida. Mudaram minha vida empresarial. Minha cabeça mudou completamente. Porque aí eu comecei a entender como é que eu conseguiria. Aí eu entendi que qualquer gestor de serviço, e isso eu falo, se alguém estiver nos ouvindo e gere serviço, se você não aprender a fazer isso, você nunca vai conseguir métricas. Você tem que entender que você compra a hora e vende a hora. E aí a questão só é quanto vale a tua hora. O custo básico da sua hora, você já tem o número. Você sabe quanto você paga para o teu colaborador, você sabe quanto você paga de aluguel. Né? Se você tem 10 colaboradores, são os colaboradores que dizem o tamanho do valor do teu aluguel, porque é aluguel por pessoa, não aluguel por produtivo, não por administrativo, porque administrativo não paga o valor. Quem paga, o valor é pago do que é vendido e quem vende. Se você está vendendo serviço, quem vende é quem produz. Então, consegui começar a entender essa lógica, vai dizer quantas horas eu pago e quantas horas eu estou vendendo. E aprender a começar a comprar hora e vender hora, mudou minha cabeça, porque eu comecei a me tornar também um negociante de horas. Entendeu? Se eu preciso que a minha empresa cresça, eu tenho uma quantidade de horas aqui suficiente para mim ganhar o que eu quero? Aí eu ia lá, eu contrato 10, eu tenho 2.000 horas por mês, 200 horas por mês aí de produção, um pouco menos, aí você tira 20% de desperdício aí, eu tenho 1.800 horas aqui por mês. Beleza. Quanto eu tô vendendo essas horas? Poxa, eu tô vendendo a R$100 essas horas, eu posso faturar até R$180 mil aí no mês. Mas beleza, e aí qual é o custo disso? Será que todo o serviço eu vendo pelos mesmos R$100? E como que eu faço para ter uma hora linear? O que é a ideia da hora linear? É a hora que eu vendo um pouco mais barato versus a hora que eu vendo um pouco mais caro e eu construo uma hora média. E quanto que é o valor da hora média? Então eu comecei a entender que existia. Aí eu percebi que eu precisava de um sistema que não dava mais para operar na cabeça. E aí os conceitos vão se empilhando. Porque aí tudo tende à média. Seja no investimento, tudo tende à média. Você não pode mudar a sua vida, Rafa, do dia para a noite. O que você pode melhorar é a tua média. E você precisa de tempo versus evolução para que a sua média cresça. Então, se a pessoa fala assim, eu produzo 100 hoje, amanhã eu consegui produzir 200, isso não significa nada para mim. A questão é, daqui 3 meses nós vamos analisar quantos picos de 200 você teve e quanto esses picos influenciaram na média. Se influenciou, tá ok. Mas eu não trabalho em cima de uma explosão. Então eu comecei a trabalhar
a questão de melhorar a média, de performar melhor. E aí eu percebi que eu precisava mudar a forma de remuneração. Porque eu percebi que se eu vendo 1 hora e o colaborador, ele não recebe por 1 hora de 60 minutos, mas ele recebe a hora fechada. E se ele fizer em 30 minutos, ele ganhou mais, eu também. Eu comecei a perceber que um técnico, ele recebia uma ordem de serviço de 5 horas. Então, teoricamente, se ele ficasse 5 horas fazendo aquele serviço, estava tudo bem para mim e tudo bem para ele. Mas se ele me entregasse em 2 horas, eu transformava o valor da hora dele, o valor da minha hora, e eu tinha possibilidade de vender mais horas tendo a mesma hora contratada. Então, eu comecei a perceber que eu amava o universo dos números. Eu percebi que eu já não... Aí eu comecei a me tornar gestor. Porque aí eu comecei a perceber que eu tinha que estar muito mais preocupado em criar processos para que essas horas pudessem ser melhor performadas. Então, eu comecei a perceber que eu comecei a deixar todo mundo feliz, porque agora eu não pagava mais porcentagem de nada. Eu pagava valor por hora. Negociava o valor da hora e o colaborador tinha liberdade de, em 8 horas, produzir 20. Essa aula foi sensacional, vai dar um corte de uns 4 minutos aí, que eu vou pegá-lo do início ao fim, porque é realmente uma aula, inclusive eu tomei o cuidado para não te interromper. E se tem uma coisa que é difícil, que os empresários do segmento de serviço, a maioria não compreende, é o quão é difícil precificar e gerenciar essa questão de custo e precificação de serviço, porque é muito subjetivo. É diferente de uma mercadoria, que você tem uma noção de quanto você pagou, a média do seu custo operacional para você embutir ali, a margem que você quer e para você vender. O serviço ele é muito subjetivo. Então tem a questão das horas envolvidas, como você disse, bem pontuou, a compra da hora versus a venda da hora. Depois o tipo de serviço, porque não é só hora, porque vai ter serviço que vai te dar mais trabalho, vai ter serviço que vai te dar mais responsabilidade. Você desamassar um Uno 95 e uma Porsche não pode ser o mesmo, não custa a mesma coisa. Tem o custo não do pode risco ser. também. Tem o fator risco, tem o fator da equipe estar conectada para que ela produza as horas que você está prevendo, porque se você projetar, determinar que cada um vai produzir tanto, mas se a sua equipe não estiver alinhada, não estiver bem gerenciada, ela não vai produzir, ela vai te dar mais custo. Então, assim, é muito difícil. E daí tem a questão também, o fator de mercado. Porque você pode desenhar o seu valor de venda ideal, e aí quando você vai ver, ele não é aplicável ao mercado. Ou talvez ele seja muito barato a nível de não trazer para o cliente a segurança que o seu serviço é bom quanto você diz que é. Mas é a necessidade das conexões. Sim. Pare para pensar, você que é um contador em Itapetininga. Se você não pagasse uma consultoria, por exemplo, para poder estar antenado em problemas que você nunca teve, mas que em algum momento você vai ter. Qual que é o problema dos pequenos comerciantes? Eles acham que eles são uma ilha. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu comecei a ver a questão da hora, eu tinha um caminho. Qual que era um dos caminhos? Eu ficar lá com o cronômetro, cronometrando o conserto de cada peça. Só que lembra que tudo tende à média? Eu precisaria de quantas amostragens para me chegar no tempo real de um conserto de uma porta? Aí eu falei, mas eu não preciso construir algo do zero. Aí eu comecei a pesquisar. Descobri que já existia um sistema chamado Baremo, que a SESI do Brasil tinha comprado, de empresa que fez isso. Batia carro e consertava para contar a hora. Aí eu descobri que tinha um japonês que se tornou meu amigo, maior de uma das maiores redes de oficina de flanela e pintura do Brasil lá no Paraná, Rede Sato. O cara virou meu amigo, veio em Itapetininga. O cara já tinha pego esse sistema e aí já aplicado para as dificuldades de uma oficina que não tem todos os equipamentos que aquela empresa que contabilizou a hora tinha. E além disso, ele agregou horas, ou seja, se lá na Baremo, o cara, por exemplo, olhando para esse microfone, eles calculavam o tempo de tirar o elástico, 3 segundos. Tempo de desmontar o cabo, mais 4 segundos. O Japão tem muito disso, né? O que eles fizeram? Ele foi e somou tudo. Para o cara que trabalha numa oficina pequena, ele não precisa colocar o cálculo. Quando ele coloca que ele vai fazer esse microfone, ele já colocou o valor total. Então, eu não fiz isso sozinho. Essa é a questão. Eu só fiz a pergunta, mas eu descobri pessoas que já tinham o que eu queria. Pronto. Sistema pronto, cálculo de horas pronto. Eu só precisei. Então, isso que você disse é muito difícil precificar. E hoje eu não abriria uma empresa de nada, sem antes já pagar para quem conhece. Você está me acompanhando no processo de outra empresa que eu estou abrindo lá de gestão de imóveis. Antes de qualquer coisa, eu paguei por 30 minutos do cara. O cara falou assim, eu quero conversar por 30 minutos. Quanto você cobra? Ele falou, R$500. Falei, tá aqui. Conversei com 30 minutos para mim entender como que era o negócio. Aí eu percebi que não valeria a pena eu fazer o curso dele para aprender. Quando você cobra para gerir meu negócio? Eu não estou gerindo. Não tenho conhecimento suficiente para gerir o negócio. Então,
A questão de você saber as perguntas a serem feitas antes de você abrir. Agora você já está, porque a maioria de nós que empreendemos hoje, fomos colocados no empreendimento por pai, por mãe, por negócio que a gente foi sendo colocado. A vida foi nos empurrando. Mas tem uma hora que tem que dar uma parada, dar uma freada e falar assim, ó, eu não sou uma ilha, negócios iguais ao meu existem no mundo todo de pessoas bem-sucedidas. Por que eu vou tentar descobrir a roda se a roda já existe? Eu só quero saber onde está a roda, eu quero olhar para ela e, se necessário, o maior valor que eu vou pagar é para o cara me falar como a roda dele funciona. Como funciona todo o sistema e o mecanismo. Não vou tentar descobrir, isso é um pouco do orgulho e da arrogância das pessoas. Eu não tenho problema nenhum. Salomão, o homem mais sábio do que já existiu, ele falava, não existe nada de novo debaixo da terra. Tudo que foi, tudo que é já foi e tudo que será um dia já foi também. Ninguém cria, todo mundo copia. Nós podemos melhorar ou trazer ou personalizar um pouco, mas eu tenho medo até de personalizar muito, porque às vezes a minha personalização já é demonstração da minha arrogância, de não aceitar que o que o cara fez já foi testado por anos. Eu tenho que ter muita humildade para deixar um tempo, para me criar maturidade para saber se eu tenho condições ou não de melhorar aquilo personalizando, senão fico na base. Inclusive, essa dica é muito boa, de você buscar relacionamento com o que talvez a maioria entende como concorrente. Às vezes, dentro da própria cidade, é um pouco mais complicado. É um pouco mais difícil. Mas hoje, com a internet, com o celular, WhatsApp e outros meios, você consegue fazer isso de uma forma muito fácil e gratuita. Tem mais essa ainda. É muito fácil você entrar num grupo do seu segmento, do seu nicho, onde tem pessoas com os mesmos problemas, com o mesmo perfil que o seu em outros lugares, para você trocar experiência, aprender, levar também o que você tem de bom, porque todo mundo tem algo para agregar. Isso que você falou sobre ser pequeno, entender que é uma ilha, é uma síndrome também que tem que ser deixada de lado, porque tem muitas coisas que talvez o empresário ele olha e fala, poxa, isso aí é para quem é grande, isso aí é para quem é rico, isso aí é para... Não, tem tanta ferramenta de graça que você tem que ter realmente essa humildade, essa consciência, que sozinho você não faz nada. Pode até fazer, só que o caminho vai ser muito mais longo, você vai ter que errar mais, bater mais a cabeça, perder mais dinheiro. Então sempre que você consegue compartilhar, da forma que você colocou aqui, tá perfeito. Tô só complementando, tá? Hoje tô aqui para ter aula. Mas eu também tenho essa visão. Eu entendo que a gente tem que ter essa humildade e essa visão além pra gente conseguir resultados que ninguém tá trazendo. E até legal essa ideia que eu dei agora sobre buscar alguém de fora, porque normalmente quem é de fora vai te passar assim, sem medo, né? Sem medo. Né? E você, às vezes, até consegue trazer novidade que já inventaram, que já está funcionando para sua cidade, para sua realidade ali. É verdade, é verdade. Bem legal. Hoje, qual é o percentual do seu tempo entre o negócio, o seu ministério, família? E você entende que hoje você consegue gerenciar 100% bem isso? Tá 100% bem ou dá para melhorar? Cara, eu não sei lidar muito. Eu passei muito tempo acelerado, né? Porque por um certo tempo eu imaginei o seguinte, eu vou trabalhar, uma hora ou outra eu paro de fazer martelinho e vou cuidar só da igreja. Eu pensava na minha cabeça que depois em 2019 eu já perdi essa certeza, então eu falei, não, eu consigo fazer as duas coisas. Só que a gente não calcula o futuro tão bem, né? Você pode ser surpreendido pelo seu futuro. Então, eu falava aquilo numa realidade de uma igreja que tinha uma frequência aí de 100 a 120 pessoas nos domingos. Então, hoje a nossa igreja está aí, eu estou pastoreando também a igreja de Sorocaba, que está recomeçando, né? Então, entre os 3 cultos aí, nós temos uma frequência quase de 600 pessoas aos domingos. Fora todos os trabalhos de pequenos grupos durante a semana e crescendo. Ou seja, em pouco tempo nós vamos passar a 1.000 pessoas no domingo. Então, eu fiz um cálculo baseado no que eu tinha. Então, hoje, como que eu tenho feito? Esse ano eu dei um pulo na França, né? Abri mão de participação de algumas empresas, de uma empresa que eu tinha lá, abri mão de 35% da minha parte. Na verdade, eu queria abrir mão de 100%. Né? Na verdade, sim, eu abri mão de, eu acho que 85%. Eu era dono de 50%, fiquei sendo dono só de 15% dessa empresa. Então, eu queria abrir mão de 100% da minha participação e... Mas esse 15 te permite que você trabalhe bem menos. Não, esse 15, ele me tira de todo o processo. De todo o processo de produção. Eu fico só... No conselho. No conselho e na parte... E ali participando um pouco da parte contábil, lá de Portugal, né? Certo. Que é o que eu já tinha experiência. Então, pra gente entender no exterior, você falou França, Portugal? Onde minha empresa a sede da minha empresa é em Portugal, mas a parceria que eu tenho é na França. Né? A parceria que eu tenho hoje é na França.
Trabalha na França e na Alemanha também. Você é cidadão espanhol. Eu sou cidadão espanhol. Tem essa aí também, né? Tem essa também. Tem essa também, eu sou cidadão espanhol. Então isso me facilita esse tráfego pela Europa. Quando você vai me levar a passear na Europa? A hora que você quiser. A hora que você quiser. Desconfortável. A hora que você Então quiser. tá bom. Então, esse tempo atrás eu fui na França, eu levei o Jones comigo, né? Mas foi muito corrido. Eu fui pra lá pra resolver um probleminha. Foi ano passado. E acabei ficando por lá 3 meses, né? Ele voltou sozinho. Ele foi comigo e voltou sozinho. Mas esse ano eu fui pra lá, fiquei 10 dias e fui na intenção, porque eu comecei a perceber que não estava tendo tempo para mim nem para minha família. Então antes eu consegui. Então hoje, como que tá? Hoje eu tenho 3 dias da semana que eu separo 1 hora por semana, 1 hora por dia para administrar os meus negócios. Então eu administro os meus negócios de segunda, quarta e quinta. 3 horas semanais. 3 horas semanais. Não trabalho mais que isso. Lógico que trabalho respondendo mensagem, trabalho articulando, trabalho negociando, mas não trabalho, sento no computador para gerir. Eu trabalho para gerir. Semana retrasada, nós pegamos um operativo de 1.000 carros aqui no Brasil, no sul do Brasil, numa fábrica, né? A gente não pode citar tão perto assim o nome da fábrica, porque nós fomos dentro do carro zero. E caiu granizo, meus carros ficaram todos perfeitos. Quem comprou aí carro zero no último dia fica tranquilo, porque era um granizo. Não vai notar nada. Primeiro porque era muito leve, então era um carro de um técnico aí fazer 20, 30 carros no dia. Bem levinho mesmo. 5, 6 amassadinhos em cada carro. Então, semana passada eu não abri mão ainda de uma parceria que eu tenho no Brasil. Essa parceria, como no Brasil o granizo é muito mais espaçado, no ano passado foi muito. No ano passado nós tivemos uma operação de 10.000 carros, eu não estava nem no Brasil, estava na França e eu administrei, junto com esse parceiro, um trabalho com 10.000 carros no Brasil, aqui no interior de São Paulo. Quando eu voltei, caiu um outro granizo, também no interior de São Paulo, a gente foi e nós fizemos, eu acho que 3.000 carros. Depois, logo em seguida, mais 6.000 carros no outro lado do estado, mas no São Paulo também. Então, eu tive alguns bons trabalhos no Brasil ano passado, mas tudo aqui em volta, podendo vir para casa todo final de semana, podendo estar na igreja todo final de semana. Então, esses trabalhos eu vou esperar 2025 para saber como que vai ser. Se ele vai me permitir, porque se for um mês só, às vezes 20, 30 dias longe, eu já estou acostumado a administrar esses stops aí, já tenho uma equipe boa na igreja, que a igreja não para. Agora, se for muito tempo, eu não quero mais, né? Então, eu fui me construindo também, eu fui me preparando para esse momento, né? Eu fui mudando, fui diversificando meus investimentos, fui aprendendo. Aí quando você começa a crescer, a beleza do crescimento é que ela abre portas que eu não aprendi na minha infância, né? Aí você começa a ter acesso a começar a entender a lógica do mercado, você começar a construir renda passiva, você gastar menos dinheiro com passivos e gastar mais dinheiro com ativos. E a gente percebe que o brasileiro gasta muito dinheiro com coisa que só traz custo. Ele não consegue... Ele vai trocar um carro, ele não tem dinheiro ainda. Não estou dizendo que um cara que já chegou no patamar tem que se preocupar com o que eu estou falando. O cara que já chegou no patamar financeiro, ele vai lá, dá o carro dele, porque vão desvalorizar lá seus 20%, ele pega outro, tá tudo bem, o trabalho do outro é ganhar dinheiro vendendo o carro, ele deixa o outro ganhar dinheiro também, tá tudo bem. Mas tem um determinado tempo da tua vida que você ganha muito mais dinheiro sendo inteligente nas negociações do que trabalhando. Uma negociação de um carro, às vezes equivale ao ano de trabalho da pessoa que ela não pensou para fazer. 1 ano de trabalho, só de ela ter ido ali por causa de pressa, por conta da impulsão, ela é lá, entrega o carro dela com 20% de deságio, né? Compra um carro acima da tabela, que não tem necessidade nenhuma para ele fazer isso, e ele perde ali o salário de 1 ano. Ou seja, se ele fizer 10 negócios desse aí ao longo de 5, 6 anos, ele jogou 10 anos no lixo. Essa sua visão sobre os negócios, sobre os números, sobre essa necessidade das pessoas entenderem melhor isso, você traz, de certa forma, essa linha de conhecimento para dentro da sua igreja? E se sim, por que você acha isso importante? E o quanto você acha que você pode mudar a vida das pessoas trazendo esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação para elas? Vou ser sincero com você, por muitos anos eu falei pouco disso. Sabe, era uma crença limitante minha. Né? Porque no Brasil nós temos um sem número de pastores aí, muitos pastores bons no Brasil. O Brasil é um celeiro de bons pastores. Mas nós também temos aí muitos pastores, inclusive na mídia, que a vida deles é falar de dinheiro. E isso gerou um certo trauma, né, no povo. E associando pastor a gente que quer arrancar teu dinheiro, não quer te ajudar, ele quer arrancar teu dinheiro. E eu estava aqui trabalhando pra caramba, né, viajando, e eu falei, jamais eu quero ser associado com esse tipo de figura. Mas eu errei, porque uma coisa é você pedir dinheiro e de forma
desonesta para as pessoas. A coisa é você ensinar elas a administrarem as coisas dela. Então eu acabei fazendo muito isso no gabinete. As pessoas vinham, pastor, eu vou montar um negócio, eu não sei como fazer. E eu dava uma mentoria de negócio para a pessoa no gabinete pastoral. Né? Até porque a sua mentoria, ela, além de ter o conteúdo técnico que você domina muito bem, também tem a questão espiritual. Sim, sim. E são duas coisas que elas são somadas, né? Sim, então, nós estamos agora numa série de mensagens lá na igreja, Compreendendo a Vontade de Deus, eu vou falar muito sobre tomada de decisão. Então, tem a questão de entender como tomar decisões acertadas de forma rápida. Você não pode ter um processo muito subjetivo de tomada de decisão. Você tem que ter um processo, você tem que ter uma base de decisão mais rápida, para você não perder oportunidades que podem aparecer como um relâmpago. Então, e ter uma capacidade de tempo para tomar decisões mais complexas. Mas a vida é feita de decisões. Se você não tem uma boa construção de entendimento, então no gabinete a gente dá para as pessoas o quê? Que é o que eu estou dando nessa série, eu vou dar nessa série inteira. Como eu tenho uma base, como que eu tomo uma decisão assim um pouco mais rápida? Como que acende o alerta, né? Porque você está ali, um bom negociante, por exemplo, ele tem que ter alguns números na cabeça. Ele sabe se vale ou não vale a pena. Ele não pode falar, cara, eu vou estudar o negócio. Porque ele vira na esquina e o outro compra. Então ele tem que saber qual é o valor de tabela daquele carro, ele tem que ter uma ferramenta de pesquisa muito rápida. Então, no gabinete eu fazia muito isso, ensinando as pessoas tecnicamente, ensinando espiritualmente como tomar as decisões. Mas eu nunca de maneira explícita. Por quê? Porque eu não queria ser mal interpretado. Mas agora essa crença caiu por terra. Eu não falo muito disso nos domingos, porque eu acho que não adianta eu dar a você um bom conselho técnico. Isso aí, já agora eu estou falando visão pastoral. Você sair de lá e você ganhar dinheiro e você ter sua alma perdida para a eternidade, porque você não ouviu a palavra da salvação. Até porque no domingo tem muitas pessoas que estão indo pela primeira vez e tudo mais, pode até interpretar de uma forma Exato, errada. E outra coisa, é isso que eu estava te dizendo, né? Jesus contou uma história de um homem que teve uma ótima colheita, sensacional, e ele pensa consigo mesmo, vou aumentar meus celeiros e vou dizer a mim mesmo, aquieta a alma, porque agora você tem tudo que você precisa. Então, teoricamente, não tinha nada de errado. Profissionalmente, o cara tá fazendo certo. O cara teve uma colheita abundante, vai aumentar o estoque e vai descansar um pouco, porque já trabalhou demais. Só que aí Jesus diz assim, que naquela noite ouve-se uma voz que diz, tolo, esta noite pedirão tua alma, o que tens. Então, Jesus está dizendo que, ele fala assim, é um homem que é rico aqui, mas não é rico para a eternidade. Então, no domingo, eu vou focar numa riqueza eterna, que não acaba. Mas a igreja não é resumida só aos domingos. Nós temos os trabalhos da semana. Então, nós queremos curso para treinar empreendedores, queremos curso para treinar as pessoas a gerir financeiramente, para dar muito mais do que o alimento, porque a gente faz isso no trabalho social da igreja, muito mais do que dar o alimento. Meu sonho é que a pessoa receba o alimento e já receba uma mentoria de gestão financeira, porque às vezes não é nem falta de dinheiro, é falta de gestão. Então, essa mentalidade toda essa transformação de 2019 para cá, sem dúvida nenhuma, que você me disse no início do podcast, melhorou a minha capacidade de pastorear pessoas também. Você citou uma pequena minoria de pastores que agem até com ostentação, principalmente com redes sociais, tem até alguns nomes conhecidos. E como que você lida com... Porque assim, algumas pessoas têm um certo bloqueio quando fala a palavra político, quando fala a palavra pastor... E a gente sabe disso. Como que você lida com essa situação e talvez até com críticas? Não sei se você já sofreu isso ou não. Principalmente pelo fato de você ser um empresário, né? E talvez as pessoas, algumas saberem disso e falar, mas o Matheus não precisava ser pastor. Quais são as verdadeiras intenções? Então, hoje você toma medidas de transparência para que as pessoas fique claro, ou você acha que isso não é importante? Sim. Né? Como que é a sua postura referente a isso? O meu cuidado, por exemplo, mesmo como empresário, o meu cuidado com minha declaração de imposto de renda, por exemplo, é uma coisa que talvez não seria... Eu acho que todo empresário tem que ser certo com isso, mas o meu tem que ser mais, porque jamais eu quero ser acusado de enriquecimento ilícito, entendeu? Então, assim, se um dia eu for acusado, eu quero ter a plena alegria de falar, olha aqui o espelho do meu imposto de renda e ver de onde vem meu dinheiro, de onde vem tudo que eu já conquistei. Então, tem essa questão da transparência. Mas hoje você falou uma coisa no início aqui que eu achei engraçado, você perguntou para mim, hoje vocês vão conhecer o outro lado do pastor Matheus, o lado empresário. Mas isso é novidade para mim, na cidade de Itapetininga. Talvez quem esteja me vendo aqui hoje falando de empresário, está mais curioso saber como eram as minhas viagens, porque até já sabe que eu viajo para fora do Brasil, para trabalho. Mas nunca me associou primeiramente como pastor. Entendeu? Me conheceu primeiro como Matheus Martelinho.
depois como pastor. E teve muitas pessoas que andaram comigo por muito tempo para depois descobrir que eu era pastor. Então, como que eu faço para me proteger? Eu quero que você me conheça. Conheço o Matheus, conheço o pai do Davi, do Antônio e do Nicolas, conheço o marido da Edna. Entendeu? Eu procuro não mudar a minha aparência, não usar trajes. Eu quero estar no meio de todo mundo. Quero que você me conheça. Porque se você me conhecer, se você me conhecer de verdade, qualquer coisa que destoe muito do que você sabe que eu sou, você já vai duvidar e vai vir me perguntar. Porque não é possível, estou andando com esse cara o tempo todo. Não, aí eu começo a gerar um círculo em volta de mim que me protege porque me conhece. Não me conhece porque eu fico projetando uma imagem. É porque anda comigo mesmo. Minha casa tem reunião toda quinta-feira, aberta, quem quiser ir. Então, quem é na minha casa, vai na minha casa. Vai ver a casa onde eu moro, vai ver o carro que eu tenho. Entendeu? Vai ver as coisas que eu estou fazendo. Se eu estou viajando a trabalho, as pessoas chegam lá numa célula numa quinta-feira, cadê o pastor? Está viajando a trabalho. Então, assim, minha vida não é separada. Eu entendi que eu era um homem público. É um livro aberto. Um livro aberto, tá aí. Lógico que eu não vou chegar para qualquer mané e falar assim, ó, tá aqui minha conta bancária, olha o que eu tenho, olha aqui meu espelho de imposto de renda. Não devo satisfação para ninguém. Então, eu faço por livre, espontânea vontade para aqueles que eu acredito que estão de boa fé e que realmente querem me ajudar. Então, não sou um livro aberto de forma tola e displicente. Mas a minha vida tá aí. Você me conhece, já ouviu falar de muito tempo, nós nos aproximamos nos últimos tempos. Mas nos últimos tempos que você se aproximou de mim, você teve acesso a tudo que eu sou. Sim. Entendeu? Tudo que eu sou. Não existe áreas da minha vida das quais você não tem acesso. Eu não sei. É um negócio que ninguém sabe. Não existe. Então eu me protejo assim. Então tá aí. Então no futuro, vamos supor que no futuro ninguém saiba que eu fui empresário. Que a igreja cresça e tenha 2, 3, 4 mil pessoas e eu não tenha tempo mais de fazer negócios fora. E alguém chegar e falar assim, esse cara mora em tal lugar, ele pastor dá dinheiro. Qualquer um que me conhece vai dizer assim, cara, você não sabe de nada. Esse cara era empresário muito antes de começar a estar aqui como pastor. Isso aqui veio disso, então as pessoas conhecem a minha história. E para mim é importante, inclusive, estar podendo contar aqui hoje. Exatamente. O espaço é exatamente para isso, para trazer assuntos que não são falados o tempo todo, até porque não tem necessidade, né? E, de fato, muitas pessoas te conheceram como empresário, depois pastor, outros inversos. Agora tá invertido. Eu, por exemplo, muito antes de você saber da minha existência, eu já conheci você como empresário. Eu já sabia que você era o Matheus do Martelinho, olha que legal. do MM, depois a gente se conheceu. Até quando eu fiquei sabendo que você era pastor, para mim foi uma surpresa que eu não sabia. Olha que então, legal. para mim foi exatamente esse caminho inverso. Mas eu sei que hoje tem muitas pessoas que conhecem você... Como pastor primeiro. Como pastor primeiro, porque vão até a igreja e depois descobrem que você... é o fundador do MM, que você já vendeu. Faz 2 anos, inclusive, que eu não sou mais dono da MM Martelinho. Exato. Tem muita gente que não sabe sobre isso ainda também. Então é um momento legal pra gente estar atualizando o pessoal sobre as coisas, né? Ainda sobre prosperidade, só para terminar esse assunto. Inclusive, você vai fazer hora extra, porque a gente já deu 45 minutos, mas vai passar um pouquinho, tá? Depois você me cobra. Prosperidade. Até onde é a nossa parte? E a partir de que parte é de Deus? Ou como que funciona essa divisão, para ficar claro pro pessoal em casa? Legal, uma ótima pergunta. É o seguinte, quando Jesus morreu na cruz, ele disse uma frase que a gente não leva muito em consideração. Jesus disse assim, está consumado. A palavra consumado, teoricamente, diz que Deus não precisa fazer mais nada por nós. Tudo que ele precisava fazer, ele já fez. Parece assim, algumas pessoas ficam desesperadas diante dessa informação. Mas não é um desespero, não. Não é que Deus não opera milagres, não é que Deus não abre portas, não é nada disso. Quer dizer que tudo já está pronto. Imagine você assim, uma pessoa que fumou a vida toda. E no final da vida dela, ela está pedindo um milagre para ser curada do câncer. Ela não precisaria do milagre se ela tivesse obedecido a palavra de Deus e não se entrega a vício nenhum. Entende? O cara está perdendo a família dele, perdeu a família dele, a mulher dele foi embora, os filhos não querem falar com ele mais. Aí ele começa a pedir um milagre para a restauração da família dele. Nós queremos que Deus faça milagre. Mas ele não precisaria de um milagre se ele tivesse obedecido os princípios da palavra de Deus para conduzir a família dele. Então, a gente inverte isso, né? A gente está falando de coisas negativas. Então, se você quer ter um bom negócio, se você quer ter... A Bíblia é cheia de princípios importantes e esses princípios te conduzem. Princípios de generosidade. A Bíblia vai dizer que o generoso prospera. E eu não estou dizendo generoso só aquele que dá dinheiro na igreja. Generoso é o generoso mesmo, é que olha para o colaborador dele e pensa, todo mundo aqui vai ganhar. Se isso aqui ficar bom para todo mundo. Então, o generoso, ele está preocupado com causas além da vida dele, então ele envolve o negócio dele, gera propósito para o negócio dele, porque o negócio dele não é para sustentar só
ele, mas para sustentar pessoas que jamais poderiam trabalhar. Então, um dos princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre organização. Então, até onde é a responsabilidade de Deus, até onde é sua? É 100% sua responsabilidade. E você pode desfrutar da graça de Deus para fazer aquilo que você é incapaz de fazer. Então, como foi no meu caso? Eu sabia que precisava ser feito algo. Eu não conseguia fazer algo. E aí eu recorri a Deus para quê? Para me dar dinheiro? Não. Para Ele me ajudar a fazer o que precisava ser feito, porque eu não era capaz de fazer. Então, tem coisas que são grandes para mim, tem coisas que são grandes para você. A estrutura familiar que você teve te dá os limites. Agora, não quer dizer que limites são feitos para serem respeitados, são feitos para serem quebrados. Agora, como é que você quebra sem força e pulsão para quebrá-los? Aí onde eu creio que o cristão precisa utilizar a fé dele. Senhor, eu sei que isso precisa ser feito. Moisés, eu trouxe o povo até aqui. Tirei o povo, fui lá, conduzi o povo até aqui, mas agora tem um mar na minha frente. O mar eu não consigo abrir. Então, qual é a parte de Deus? É justamente naquela da qual você responsavelmente tenta fazer, mas se sente incapaz. Então, não anula. A participação de Deus não anula a sua responsabilidade. Pelo contrário, ela só atua onde existe alguém muito responsável tentando fazer. Entendeu? Então, não é assim, eu entro com 50% e Deus entra com 50%. Deus não é teu sócio. Entendeu? Deus comprou tua vida por inteiro. Então, você é servo, na verdade. Você é um gestor do dinheiro, dos recursos, do tempo que é dele. Entendeu? Então, quando você entende isso, você fala assim, não, eu vou. Mas Deus é um Deus inteligente, ele sabe o recurso que ele tem na mão. Se eu sou um gestor dele, ele sabe as minhas limitações. Então, quando ele me vê tentando ir, quando ele me vê tentando fazer, e eu chego para ele, no escritório dele, na oração, eu falo assim, mestre, é o seguinte, o senhor me mandou fazer tal coisa, eu tenho tal coisa na minha frente para fazer, não me vejo capaz, mande pessoas, eu preciso de ajuda, preciso de... E aí vem pessoas, vem ideias, e você vai, de repente você vai para as escrituras, você entende que você tem que comprar a sabedoria. Salomão fala, compre cara a sabedoria. Olha que conselho. Quantos de nós paga pela sabedoria? Não pagamos pela sabedoria, pagamos por coisas, não pagamos por conhecimento. E observando também que se pagar não está relacionado só ao financeiro, mas é pagar com o nosso tempo, com o nosso esforço, com tudo. Nossa parte a gente tem que fazer. Imagina o seguinte, se a pessoa chega para você e fala assim, peixe, é o seguinte, eu estou abrindo um negócio aqui, e eu não sei por onde começar. E aí, você não poderia me ajudar? Você pode ajudar ele. Você pode falar assim, não, cara, vou te dar algumas ideias, vou te indicar alguns materiais para você ler. Não, peixe, você não está entendendo. Eu quero que você vá lá comigo, eu quero que você me ajude a escolher o lugar, eu quero que você me monte o plano de negócio para mim. Cara, eu tenho um tempo, eu tenho uma hora do meu negócio, eu vou ter que abrir mão dos meus trabalhos, eu vou ter que precificar essa hora. Ah, não, você vai cobrar, você é mercenário. Então, a mentalidade pobre não entende que é muito mais barato pagar o peixe para ele me construir um plano de negócio para mim e eu economizar fortunas e fortunas por falta de desperdício, mas ele não quer comprar aquilo. Mas o iPhone de 7 mil reais ele acha barato. Aí o cara tá vendendo usadinho lá por 5 parcelinhas de 1.000, ele acha uma bagatela. Mas ele não paga pela sabedoria. Então, o que Salomão tá falando atrás? Compre a sabedoria. Então, comprar é o que você falou, é virar a noite estudando, é virar a noite lendo. Mas então, em resumo, qual é a minha responsabilidade? Total. Qual é a parte de Deus? É me dar aquilo que eu sou incapaz de conquistar. As minhas limitações me impedem de ir além. Mas quando eu chego diante das minhas limitações, reconhecendo que as limitações existem, eu peço ajuda ao Senhor, e vou buscar nas Escrituras orientação para poder seguir. O Salmo 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que eu olho para a Bíblia como uma luz, um farol a qual devo seguir, aí eu estou encontrando o está consumado de Jesus, a obra pronta, me ajudando a viver a vida que ele me deu para viver, entendendo que ele não é dono de 10% da minha vida, ele é dono de 100%, então ele tem interesse na minha vida de forma completa. Legal. Você falou sobre estrutura familiar, qual o grande desafio? Como você já está no ministério já faz um bom tempo e você vem acompanhando também a evolução, a involução da humanidade em geral. Qual o grande desafio hoje? Você ensinar a palavra, os ensinamentos bíblicos numa sociedade onde os valores estão cada vez mais invertidos, onde tudo pode, onde qualquer coisa que você falar, você corre o risco de você ser mal interpretado. Como que funciona isso hoje? E qual que é a sua perspectiva para os próximos anos diante dessa dificuldade? Não sei se é uma dificuldade para você ou não, mas como que é esse desafio? Cara, eu vou dizer sincero com você. A humanidade, eu vou dizer qual é a minha preocupação nessa era, tá?
A humanidade sempre foi muito pervertida. Se você olhar a história, por exemplo, dos romanos, de como eles lidavam com a família, entendeu? Mulher era só para procriação, prazer mesmo era sexo livre de qualquer expressão. O próprio cara casado, isso era normal, normatizado na sociedade. A poligamia foi algo tão normal nos tempos antigos, homens com 5, 6 mulheres. Então, quando a gente olha para essa história toda, a gente percebe que é um alto e baixo no sentido da perversão, né? Quando nós éramos jovens, por exemplo, nós tínhamos a Roberta Close e a gente não olhava para ela com tanto preconceito como hoje nós olhamos para uma artista assim. Você percebe que a sociedade parecia que era mais tolerante na nossa época com essas coisas do que agora. Qual que é a minha grande preocupação? É com a masculinidade. Aí sim. Porque no meio de tudo isso, nós tínhamos homens que iam para as guerras proteger suas mulheres e seus filhos. Entendeu? 10, 15 anos atrás, os homens estavam ali ralando. Se precisasse, eles acordavam de madrugada para não deixar faltar comida para suas mulheres, para seus filhos. O que me assusta na nossa geração é a falta de homem. Homem, quando eu digo homem que está disposto a morrer pela sua mulher, que está disposto a estar presente na vida dos seus filhos e protegendo eles da sociedade. Homens que não tenham, que sejam para suas mulheres o ponto fixo, aquele ponto de segurança. Então, qual que é o meu medo? Meu medo não. O que é a minha preocupação é porque nós já estamos lidando com uma decadência da masculinidade. Você já não encontra mais em abundância homens. Homens que não aceitam ficar na casa dos pais depois dos 30 anos de idade. Homens que nós temos um prolongamento da adolescência, nós temos caras aí com 30, 35 anos ainda na casa dos pais se sentindo e tá tudo bem. Não quer casar, não casa, mas tem que seguir sua vida, tem que dar um jeito, né? Mas não, tá tudo bem. E os pais apoiando isso. Aí nós olhamos para a nossa próxima geração, os pais estão assumindo esse modelo e estão passando para as crianças. Então os meninos não estão, eles estão se fragilizando. Sim. Entendeu? Os meninos se fragilizam, os pais compram qualquer briga dos filhos, não deixam ele resolver os problemas dele. Não quer dizer que nunca não houve bullying, que bullying não é uma coisa perigosa. Lógico que é perigoso e tem que ser tratado. Mas 50% daquilo que é considerado bullying hoje, nossos pais nos ensinavam a ter força para lidar, enfrentar. Hoje não, hoje é 100% culpa do cara que falou e quem recebe não cuida mais do seu ser, não se protege mais. Então nós estamos criando uma sociedade de homem. Aí a mulher. Cara, a mulher é sensacional. Não estou dizendo que ela é melhor que o homem, mas ela teve que se virar no mundo de homens fracos. Até porque ela está, de certa forma, assumindo esse posto. Quando eu tenho um casal em que o homem é fraco, automaticamente a mulher assume o papel. O ecossistema. Para regular o ecossistema, a mulher tem que fazer. Agora, gera mulheres que nem sabem lidar mais com o macho alfa. Entendeu? Tem mulheres que têm dificuldade. Quando ela encontra esse homem que sabe cuidar dela, ela nem sabe lidar com isso. Porque ela virou tão empoderada e tão independente que já são 2 líderes dentro da mesma casa e aí nós temos muito conflito. Então, isso é um problema fácil de se resolver? Não é um problema fácil de se resolver. Até porque homens fracos, tempos difíceis. Tempos difíceis, exatamente. Homens fracos. E assim, pode falar o que quiser. Eu estou falando aqui, pode ser que tem gente que não vai gostar de ouvir o que eu estou falando por conta do politicamente correto. Sim. Eu acho que a mulher é incrível, eu acho que de valor os dois têm o mesmo valor, mas os dois têm papéis diferentes. E os dois, o nosso próprio físico já diz que nós temos papéis diferentes. Sim. Não estou dizendo que um pode ganhar mais do que o outro. A mulher pode ganhar mais do que o homem, não tem problema nenhum. Mas o que está acontecendo é que os homens não estão sabendo lidar com esse novo tempo. Então, o meu medo e minha preocupação dentro da igreja e na sociedade é ver a espécie de homem que nós estamos formando nesses dias. E eu tenho 3 meninos lá em casa, né? Você tem um lá. Nós vamos entregar homem para essa sociedade. Vamos. Agora, o problema é esse monte de mãe de menina aí. Tem que orar muito. Porque nossos 4 não dão sustentos. Eu vou orando desde já. Quem eu posso, eu já tô avisando já. Antigamente, meu pai teve 5 meninos, né, em casa, 3 meninas. E ele brincava com os amigos que tinham meninas, né? Você segura suas cabritinhas que meus botes tá solto, né? Sim. Então, eram os pais dos meninos que tinham que pedir para Deus. Mas hoje, infelizmente, assim, as meninas o pai de menina tem que falar, Deus, que o Senhor prepare pro meu filho, pra minha filha, um homem de verdade. Lógico que a gente também tá orando para que Deus prepare para nossos filhos, mulheres de verdade, que estejam do lado deles. Mas, assim, a decadência da masculinidade nos últimos dias tem me preocupado demais. Sim. Falando sobre a evolução no tempo, tá chegando no final, tá? Confia. Sobre a evolução do tempo, você vem de uma base de uma igreja tradicional. Uhum. Eu gostaria de saber como foi a migração para o formato que você atua hoje.
Hoje a Paz Church, ela, me corrija se estiver errado, ela está inserida no meio onde conhecido como a Igreja das Paredes Pretas. Como que foi essa migração? Onde surgiu esse formato? E o que ele traz de diferente? Qual que é essa diferença? E como que você enxerga isso no sentido de ser algo diferente? Se é realmente uma estratégia para ser algo mais atrativo? Porque visualmente é mais bonito, tem um louvor mais bem elaborado, uma iluminação, uma presença nas mídias sociais. Isso realmente é um novo formato para evangelizar mais e mais pessoas? Conta um pouquinho pra gente sobre esse formato. Eu acho que a igreja precisa ser acessível. Né? Nós temos um preciosismo muito grande, sabe? Um saudosismo muito grande. A gente gosta das coisas do passado. As pessoas falam, por exemplo, vê você hoje lendo uma Bíblia no celular, ela fala assim, rapaz, tem que ler no papel. Isso é Bíblia sagrada. Mas a Bíblia sagrada foi escrita em pele de texugo, em hebraico. Então aprende hebraico para ler no Antigo Testamento e grego para ler o Novo, e acha os papiros e vai ler se você é santão. Entendeu? Se você acha que tem que ser do jeito que foi, aprende a ler no idioma original, como faz o Islã, e vai ler em papéis, em pele de texugo fêmea. Entendeu? Curtido. Então, se você não sabe entender que o papel já era modernidade para quem lia em papiro, que ler no idioma local já é uma evolução perto dos tempos onde nós só podíamos ouvir a Bíblia em latim, ou nos idiomas originais. Então, assim, a igreja precisa ser contemporânea. Eu cresci numa igreja onde o mundo... tem um texto bíblico que diz assim, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se o seu amor está no mundo, o amor do Pai não está ali, porque você ama o mundo. E eu entendi que mundo, foi ensinado quando criança, que mundo era tudo isso. Mundo era praia, era mundo, era... prosperar era mundo, viajar era mundo, televisão era mundo, computador era mundo. Não podia amar nada disso. Depois eu aprendi que mundo é um sistema governado pelo diabo, que é um sistema que visa ir contra os valores de Deus, ou seja, é do mundo você abandonar tua mulher para ter outra família e abandonar tua casa. É do mundo o prazer sexual fora do casamento. É do mundo o enriquecimento ilícito e a falta de honestidade. É do mundo essas coisas. Mas tudo isso aqui é do mundo, não sistema, mundo cosmos. Mundo faz parte da nossa existência humana. E eu aprendi a não ter problema em amar as coisas da existência humana, desde que elas não me governem. Então eu gosto da praia, eu gosto da natureza, eu gosto de tecnologia, eu gosto de trabalho, eu gosto de cuidar das minhas coisas. E aí a igreja, quando ela entende... Do dinheiro, desde que eu que governe ele. E não ele que me governe, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando você entende tudo isso, esse mecanismo todo, a igreja precisa ser o quê? A igreja tem que abandonar o saudosismo e ela tem que ser contemporânea. A igreja tem que ser contemporânea com a tua época. Você pega hoje, você vai... Antigamente, há uns 15 anos atrás, uma parede preta era uma boate. Hoje você vai lá numa loja que nem a Renner, por exemplo, e olha pro teto, é tudo preto. O preto hoje é sinônimo de elegância. Não é mais sinônimo de... Lógico que tem gente que pinta a igreja de preto, mas não tem dinheiro para colocar uma iluminação e fica um negócio parecendo uma caixa fechada. Sim. Lá na nossa igreja não é esse caso. Você vai lá, a igreja muito bem iluminada, é preto só o lugar do auditório. Por que preto? Por conta da distração, para que o foco fique lá na frente. Então é muito mais olhando para os anfiteatros, é uma ideia de uma sala mesmo, né? Uma sala de convenção, onde você entra e você se concentra no que está sendo pregado, sem abrir mão em nenhum milímetro do conteúdo. Conteúdo bíblico espesso, mas o ambiente contemporâneo. Então, eu não quero que o cara chegue na igreja e pareça algo para ele muito, muito exótico, muito diferente do que ele está acostumado dentro da empresa dele, porque a igreja não é santa. Santa, o templo somos nós. Ali é um salão, é um auditório onde a igreja se reúne. Quem é a igreja? Somos nós reunidos lá dentro. Igreja onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. A igreja não é uma pessoa. Você não é igreja sozinho, eu não sou igreja sozinho. Sozinho você é o templo. E o prédio também não é igreja. Também não é igreja. O prédio é só uma sala que a igreja se reúne. Tanto que um tempo a igreja se reuniu no cinema, aqui na cidade. Na pandemia, né? Antes da pandemia um pouco, depois nós nos reunimos na pandemia, nos reunimos no estacionamento. Então, ou seja... O que é a igreja? A igreja é a reunião de um grupo de pessoas. Perfeito. Então, onde for essa reunião, não é uma pessoa. Porque existe uma mentira hoje surgindo que, eu sou a igreja. Não, você não é. Você é sozinho, você é templo do Espírito Santo. E templo e igreja são duas coisas diferentes. Templo é uma associação com o que acontecia na Velha Aliança, onde a presença de Deus se manifestava. Igreja é algo novo. É uma congregação de pessoas salvas. Então,
Eu acho que a sala onde a igreja se reúne tem que ser contemporânea. Porque se eu me reunir no cinema e a gente achou o máximo, por mim eu fazia uma sala igual ao cinema. Entendeu? Com aquele carpete nas laterais, com um telão daquele lá atrás. Foi sensacional o período que a gente se reuniu lá. Então essa questão de ser contemporânea, essa virada de chave, foi quando eu percebi que não fazia sentido ficar preso em tradições que praticamente elas existiam por elas mesmas, mas elas não tinham função prática mais na vida das pessoas. Então a tradição é importante, mas ela tem que ter função prática na vida da pessoa. Quando os grandes vitrais eram feitos, eu acho lindo, quem dera eu pudesse mesclar. Eu quero um dia, quando for construir nosso espaço, eu quero mesclar um pouco o conceito novo com o conceito velho, quero uns vitrais coloridos, no meio de umas paredes pretas, eu quero fazer uns negócios assim. Mas o vitral tinha a ideia de comunicar uma história bíblica, entendeu? Num tempo onde falava pouco na igreja, se olhar aquele monte de desenho na igreja, tinha uma história. Você chega dentro de uma capela assim, você olha para cima, aquele desenho, conta uma história aquilo. Então, tem função prática. Teve função prática, para mim tá tudo ok. Não importa se é modelo antigo ou não, tem que ter função prática. O que eu não via no modelo que eu existia era função prática e você viver num tradicionalismo que não fazia sentido nenhum. Legal. Pastor, obrigado pelo seu tempo, mas eu tenho aqui uma última pra gente finalizar. Você prefere R$2 ou uma pergunta desconfortável? Uma pergunta desconfortável. Então, na verdade, eu vou quebrar o protocolo aqui, não vou fazer uma pergunta, fazer um pedido para que você ore por mim, claro, por esse programa, para que ele seja sempre um canal de mudança, que agregue na vida das pessoas, não só dos empresários que são os nossos convidados, mas a todos aqueles que nos assistem. E que, apesar de ser um programa que a gente não fala sobre religião, sobre fé, sobre Deus, mas que as nossas atitudes e que a nossa postura, a nossa conduta cristã, ela sempre evangeliza de certa forma quem está nos assistindo. Claro, vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Hoje eu fui convidado para um programa chamado Conforto Zero. E é muito interessante porque a tua palavra nos chama até ti para encontrarmos alívio e descanso, mas depois o Senhor nos envia para vivermos a vida com conforto zero. E eu agradeço, Senhor. Agradeço pela vida do Rafa, que teve essa sensibilidade de criar esse programa para abençoar a cidade e todos aqueles que escutam. Eu peço que o alcance desse programa ele cresça a cada dia e que, ao crescer o alcance, o Rafa também possa virar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro dele, expandir de maneira exponencial. Quero orar por todos aqueles que estão nos assistindo, que essa conversa possa ter alcançado o coração deles de maneira profunda e em diversas áreas, e que de alguma maneira a forma de existir deles possa ser mais... refletir quem Tu és. Porque nós às vezes vivemos, Senhor, e nós não refletimos nada. Que a nossa forma de viver e daqueles que escutaram possa começar a refletir quem Tu és, ao ponto de as pessoas que não Te conhecem quererem Te conhecer. Esse é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa. Obrigado. Nada, Rafa. Espero que você tenha gostado. Estamos aí. O pessoal de casa com certeza Obrigado para todo mundo aí que nos ouviu, teve esse tempo todo nos ouvindo. Obrigado pelo convite. Estou aí à sua disposição. Obrigado. Esse foi mais um Conforto Zero com 20 minutos extra, mas foi muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tamo junto.